Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui começa mais um Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre desinformação. Norte-americanos foram essa semana às urnas para as eleições de meio mandato. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Narrativas de fraude no sistema de votação, informações falsas sobre instituições democráticas são alguns dos problemas da campanha eleitoral de lá, como daqui. Quem está cobrindo é nosso repórter Matheus Soares. O que mais podemos destacar, Matheus? Oi, Ana. Oi, Liz. Oi, Rodolfo. Exatamente, Ana. Por conta da proximidade, né, entre as eleições norte-americanas e brasileiras, muitas similaridades ocorreram, principalmente no contexto de desinformação e de ataques à integridade eleitoral. Na terça-feira, o ex-presidente Donald Trump e os seus aliados, os candidatos republicanos, utilizaram algumas adversidades técnicas que ocorreram em alguns estados para levantar mentiras, né, alegações falsas de fraude eleitoral. Desplataformizado do Twitter, Trump utilizou a própria rede social, a Truth, para alegar sem provas a continuação da fraude eleitoral, né, com aspas, que ocorreu em 2020. E isso, consequentemente, nos faz lembrar não só o passado recente dos Estados Unidos, marcado pelo movimento Stop the Steal, Pare o Roubo em português, né, que não reconheceu a vitória de Joe Biden e também organizou, né, pavimentou o caminho aí para a invasão do Capitólio em janeiro de 2021, mas também nos faz lembrar do próprio contexto brasileiro. Quando o presidente Jair Bolsonaro, durante, né, a campanha de reeleição, levantou diversas vezes questionamentos ao processo eleitoral brasileiro. Bolsonaro também, após a derrota, também não reconheceu a vitória do candidato Lula no seu discurso pós-eleição do segundo turno. Além disso, os próprios movimentos dos eleitores desses políticos são muito parecidos. Aqui a gente viu recentemente essas mobilizações antidemocráticas e golpistas que utilizaram fake news, né, desinformação e teorias da conspiração para não reconhecer o resultado das eleições, e algo, como a gente acabou de comentar, aconteceu muito parecido lá nos Estados Unidos com o Stop the Steal e também com a invasão do Capitólio. E para concluir, eu gostaria de fazer um adendo, né, porque talvez os Estados Unidos tenham aí um desafio maior, justamente porque, de acordo com o The New York Times, cerca de 210 candidatos republicanos negacionistas conseguiram lugar na Câmara. E a Câmara, ela é justamente a instituição que acompanha e valida os resultados das eleições presidenciais. Então, a gente tem aí provavelmente uma eleição presidencial de 2024 marcada pela presença do Donald Trump. Então, essas coberturas e similaridades entre Brasil e Estados Unidos, você acompanha no site Desinformante. Ana? Obrigada, Matheus. É isso aí, desinformante.com.br. Outro assunto quente da semana foi o início da COP27, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse ano ela acontece no Egito e vai ter a presença aí do presidente eleito Lula da Silva. Liz fez uma matéria sobre o ambiente lá da COP27, que parece estar restringindo aí a denúncias de restrição a alguns sites, especialmente sites de direitos humanos. O Egito não é lá um exemplo de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Conta mais para nós, Liz. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, né? Esses primeiros dias aí da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, foi marcada, além das importantes discussões sobre as mudanças climáticas, também foi marcada por denúncias em relação à restrição e censura de alguns meios de comunicação. Não que essa restrição seja nova, né? A gente apurou que desde 2017 vários sites são bloqueados no Egito por, né, divulgarem informações que não agradam, digamos assim, o governo de lá. Mas como os olhos estão voltados para o Egito, né, até o final da COP27, essas denúncias foram ainda mais marcadas, principalmente pelas pessoas que estão lá, né, por todos os olhares voltados às mudanças climáticas e também aos direitos humanos, né. Diversos sites como o da Al Jazeera, inclusive da Organização
Human Rights Watch, né, de direitos humanos, não funciona no Egito, o que impede que as pessoas tenham acesso a informações seguras e também possam marcar os seus debates em relação às mudanças climáticas. Durante essa semana, a gente acompanhou diversas denúncias no Twitter e em outros sites de redes sociais em relação a isso, principalmente, né, destacando que uma mudança climática, um debate sobre mudança climática, não pode acontecer sem o acesso à informação confiável. O diretor de meio ambiente da Human Rights Watch, inclusive, disse que a ação climática eficaz requer mais pessoas expressando suas opiniões e não menos. Além disso, né, a gente destaca que no relatório global de expressão, organizado pelo artigo 19, o Egito, né, se destaca como um dos piores países em relação à liberdade de expressão. Ele está na posição 142 de 161 países. Além desses bloqueios, muitas prisões acontecem, né, contra ativistas contra o governo e a favor da democracia. Pelo menos 100 pessoas já foram presas desde o começo da COP27, de acordo com o The Wall Street Journal. E, além disso, os olhares também estão voltados para um ativista que está preso no Egito e faz greve de fome já há 7 meses. E todos os olhares estão voltados a isso, porque o país, né, os países que estão lá, estão demandando a libertação desse preso político, que foi preso por um post no Facebook, onde ele pede a democracia. Então, a gente continua acompanhando as movimentações na COP27 e, principalmente, os debates em relação à desinformação e liberdade de expressão lá no Egito. E a gente, né, remarca aqui que para a gente ter um debate saudável e eficaz, principalmente em relação a mudanças climáticas, a gente precisa ter uma informação confiável e segura. A matéria está lá no nosso site e continuem acompanhando essa cobertura, tanto no nosso site, mas também a gente deixa indicação para vocês acompanharem a cobertura da COP27 lá no Observatório do Clima, né, que é um parceiro um pouco do Desinformante, está cobrindo de perto o pessoal lá. É isso aí, Liz, obrigada. Lembrando que na COP26 o tema da desinformação foi destacado como um dos grandes problemas que impactam a questão ambiental, que impacta aí a discussão sobre mudanças climáticas. Agora ficou por último, mas aquela história que todo mundo quer saber. Enfim, o relatório das Forças Armadas sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro foi entregue ontem à noite ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse argumento da fraude eleitoral é que motiva boa parte das manifestações antidemocráticas que acontecem pelo país. Rodolfo, esse relatório enfraquece esses movimentos antidemocráticos ou anima esse pessoal? Pois é, Ana, essa é a pergunta de milhão, né? E eu não saberia te responder agora, mas o que é possível afirmar claramente é que o relatório entregue ontem ao Tribunal Superior Eleitoral pelas Forças Armadas, né, por meio do Ministério da Defesa, não constatou nenhuma fraude eleitoral no processo agora de 2022. Eu vou ler um trechinho aqui que no relatório diz o seguinte: conclui-se que a verificação da correção da contabilidade dos votos por meio da comparação dos boletins de urna impressos com os dados disponibilizados pelo TSE ocorreu sem apresentar inconformidade. Isso é importante porque muitas das narrativas desinformativas questionavam o processo de apuração, né, a sala secreta ou a manipulação de resultado. Mas as próprias Forças Armadas, através de análise de 442 boletins de urna no primeiro turno e 501 boletins de urna no segundo turno, afirmaram que não houve discrepância. O que estava na urna foi o que o TSE apresentou como resultado. O relatório aponta daí algumas questões relacionadas à dificuldade que hipoteticamente teve em mais acesso aos códigos-fontes do sistema eleitoral, como também uma possibilidade de ter uma interferência quando o sistema conectado à rede, se ele for conectado à rede, coisa que o Tribunal Superior Eleitoral nega. Enfim, muita gente criava essa expectativa em relação ao relatório. O relatório foi claro em não apontar nenhum tipo de fraude, e agora vê as consequências que isso vão ter. O próprio Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que recebeu com satisfação esse relatório e que o tribunal vai apurar não, mas vai analisar as sugestões feitas em momentos oportunos. Um outro parênteses que é importante mencionar, por fim, é que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma outra entidade fiscalizadora do processo eleitoral,
apresentou antes de ontem o seu relatório, onde atestou a integridade do processo eleitoral, da mesma forma como já tinha feito o Tribunal de Contas da União. Enfim, é uma página virada, muita expectativa se fez em relação a esse relatório, mas nada preocupante foi apontado. É com você, Ana. Valeu, Rodolfo. Olha, e essa semana a gente tem um Desinformante Explica fresquinho sobre moderação de conteúdo, outro tema tabu aí para muita gente. Não é bicho-papão, não é um problema, é uma solução, é uma ferramenta super importante para que o ambiente digital não se transforme num caos. Tá aqui no YouTube, quem fez foi a Liz Nóbrega, ela explica bem bonito assim sobre moderação de conteúdo. Assine o canal, ativa o sininho. O Tomás já colocou ali, ó, Desinformante BR no Instagram, Desinformante BR no Twitter, são as nossas redes. Até semana que vem, obrigada pela audiência. Tchau!